Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Bem-vindos a mais uma sexta-feira com Deus. Hoje, dia 26 de março, estamos caminhando para a Páscoa e neste dia nós queremos também partilhar também o significado histórico, profético e também uma aplicação da nossa Páscoa. O que é que a Páscoa representa para nós como cristãos. Então fique até mais à frente, onde iremos partilhar a palavra do Senhor, mas antes ainda vamos participar no momento de adoração e louvor.
Glória a Deus. Amém. Nesta noite iremos mais uma vez partilhar sobre a Páscoa. A Páscoa, na verdade, é uma data muito importante para nós como cristãos e eu queria voltar à Páscoa bíblica, a Páscoa que nós podemos encontrar, a primeira Páscoa que nós podemos encontrar lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, livro da saída do povo de Israel do Egito. Amém? Vamos ler alguns textos e vamos procurar estudar o sentido histórico, na verdade, compreender o que aconteceu realmente, também o significado, todos os acontecimentos que aconteceram naquele milagre, podemos dizer assim, naquela saída do povo de Israel do Egito, no sentido profético, no sentido figurado e também o que aquilo representava em relação ao futuro, amém? À Páscoa cristã e também, lembrando também que não foi por acaso que a Páscoa aconteceu. Há um sentido também, um significado importante que a Páscoa tem para as nossas vidas pessoais. Amém? Abra então a sua Bíblia. No livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos, começando pelo versículo 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Depois o versículo 6. E guardareis o cordeiro até o 14º dia deste mês, mês de Abib, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, o sangue do cordeiro, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 12. E eu, diz o Senhor, passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue, o sangue do cordeiro, na ombreira da porta, na verga da porta, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu, o Senhor diz, vendo eu sangue, passarei por cima e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. 120 anos antes, o Senhor disse a Abraão, antes de todo este acontecimento, o livro de Êxodo ter acontecido, o Senhor falou a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligí-los-ão 400 anos, mas também eu, diz o Senhor, julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda ou com grande riqueza, conforme está em Gênesis, no capítulo 15, verso 13 e 14. Amém? Vamos pensar um bocadinho o significado da Páscoa. Primeiro, a palavra Páscoa, Pacha, significa, na verdade, libertação para Israel. A Páscoa significa libertação para Israel. 4 séculos de trevas haviam terminado e o Senhor disse, Êxodo capítulo 12, verso 2, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Chegou o tempo de sair da escravidão, sair, na verdade, da escravidão para a liberdade. Amém? Sair da opressão, na verdade, para a largueza. Amém? Sair da pobreza, sair da miséria para a prosperidade, para aquela terra que eu vos tenho prometido, terra que mana leite e mel. É tempo de deixar a escuridão, é tempo de deixar as trevas para vir
para a maravilhosa luz do Senhor. Amém? Então o Egito ficaria para trás, na verdade, e o povo sairia em rumo à terra que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, ou Israel, a terra que o Senhor prometeu, a terra da verdade preciosa, maravilhosa, que é a terra de Israel, terra que mana leite e mel. Amém? Um outro dia estava vendo um documentário, na verdade, terra que mana leite e mel. Na verdade, uma terra em que o Senhor, na verdade, iria abençoar de uma forma tremenda. E uma estudiosa, repórter judia, está falando que este mel que se referia, ou que está referido na palavra do Senhor, refere-se também às tamareiras, né? Às tâmaras muito suculentas, muito doces que existe em Israel. Amém? A Páscoa retrata a nossa grande salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos aqueles acontecimentos do Egito apontavam para o futuro. Amém? A libertação do Egito, a libertação de Faraó. Amém? E todos esses acontecimentos estavam apontando, na verdade, para um lugar chamado Caveira, um lugar lá em Jerusalém, em que Jesus Cristo ia sofrer, na verdade, tudo aquilo que ele sofreu, o peso do meu pecado estaria sobre ele, para trazer libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A nossa libertação da escravidão do mundo, a nossa libertação da escravidão dos demónios ou do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma curiosidade. Olhando para trás, olhando para Faraó, Faraó usava uma coroa, né? E lembram-se uma coisa, vocês já viram algumas imagens de Faraó, né? Então, na sua coroa, ele tinha na sua frente uma serpente, né? Uma naja, uma serpente, na verdade. Irmãos, a verdade é que aquela serpente representa, amém, Satanás, que está lá no livro de Gênesis, que veio tentar Adão e Eva, aquela velha serpente que aparece-nos no livro do Apocalipse, capítulo 12 e verso 9, na verdade, Faraó e todo o sistema do Egito representa Satanás e o mundo opressor que ainda hoje nos oprime, mas o Senhor Jesus Cristo veio para libertar. Amém? Então o tempo de Deus chegou. Na verdade, como falamos na semana passada, o povo clamou ao Senhor e Deus não é surdo. Deus não, na verdade, não tem o seu ouvido agravado, nem a sua mão encolhida para que não possa estender e abençoar o seu povo. A seu tempo. Deus tem um tempo determinado. No tempo determinado de Deus enviou, na verdade, um seu servo. Amém? Depois de um tempo de preparação de 40 anos no deserto, o próprio Moisés foi preparado pelo Senhor. Aliás, o Senhor preservou a sua vida naquele cestinho criado pela própria filha de Faraó. Depois conhecemos todo o processo, na verdade, em que a sua própria mãe, a sua irmã, na verdade, puderam cuidar dele como ama de leite por aí fora e aprender da palavra do Senhor, aprender da lei e também de todos, na verdade, a ciência dos egípcios, mas o Senhor tinha que quebrá-lo novamente a Moisés e então ele teve 40 anos de deserto para aprender que não era na força do homem, não era na sabedoria do Egito, deste mundo, que ele iria trazer a libertação para o seu povo Israel, mas seria através do poder e da graça das misericórdias do Senhor, no poder de Deus, como o Senhor o usou. Amém? E tinha chegado a hora do Senhor levantar Moisés, tinha chegado a hora de Deus usar o seu servo para libertar o seu povo daquele reino diabólico de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E Deus usou, como falamos na semana passada, através de grandes sinais, através de grandes milagres, através de grandes maravilhas, também conhecido como as pragas do Egito. Na verdade, no capítulo 4, verso 17, diz assim: toma, pois, esta vara
na tua mão e com ela farás sinais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, depois de toda aquela peripécias das 11 pragas que vieram sobre o Egito, Faraó, na verdade, sempre endureceu o seu coração, sempre ele procurou, na verdade, impedir que o povo de Israel fosse para servir ao Senhor, servir o Senhor em liberdade. Então o Faraó não desistiu facilmente dos seus escravos. Amém? Ele deu luta até o fim. E na 10ª praga, como nós conhecemos, amém? A 10ª praga que falamos na semana passada, Deus disse a Moisés que esta última praga seria a morte de todos os primogênitos, quer dos homens, quer também dos animais, como está lá em Êxodo 12, verso 31 e 32, diz assim: então o Senhor chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Amém? Depois disto, Faraó abriu mão e disse: chega, depois de haver a morte do meu sucessor, depois de ver a morte de tantas, na verdade, chefes de família, de tantos filhos, na verdade, é hora de vocês irem servir o vosso Deus. Levai também convosco as vossas ovelhas, as vossas vacas, como tendes dito, mas veja ele, abençoai também a mim. É verdade, o inimigo da nossa alma, ele muitas vezes usa uma linguagem religiosa, não é? Irmãos, todos nós sabemos que mais à frente Moisés, na verdade, diante da grande perseguição de Faraó, porque Faraó diz: vai, façam culto, adorem e orem também por mim, mas logo vemos mais à frente, amém, que ele voltou. Ele foi com o seu exército tentando trazer de volta o povo para o Egito, para a escravidão. Foi então que o Senhor mais uma vez abriu, na verdade fez um grande milagre, abrindo o mar vermelho para o seu povo passar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, que operou grandes milagres, amém, no ministério terreno, o Senhor que usou o seu servo Moisés, o seu servo Elias, o seu servo Eliseu e outros seus servos. Na verdade é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, que tem o mesmo poder, que não mudou, nem nunca mudará. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Amém? Confiai. Aquela palavra que Jesus, eu não sei qual é a tua aflição, estás encurralado, estás em desespero. O Senhor diz: clama a mim. O Senhor disse para Maria, disse: se creres, verás. Para Marta, o Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. Se tu creres no Senhor, creres na sua bendita palavra, tu podes crer no que está escrito, porque aquilo que está escrito diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Crê somente. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas crê e vais ver a glória de Deus também. Deus trazer uma libertação, Deus fazer um milagre na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, para salvar o seu povo, Deus mandou o seu povo fazer alguns preparativos. Amém? Naquela primeira Páscoa, lá ainda no Egito, lá na terra, no cantão de Gósen. Amém? Irmãos, Páscoa deriva então do verbo pachá, que significa passar por cima, passar por cima, amém? E dá a ideia de proteção, amém? Como alguém que vai sendo pisado e passa por cima, não pisa, amém? Mas aqui é um pouco diferente. Em capítulo 12, verso 2, e o Senhor disse: este mês vos será o princípio dos meses. Deus dá um reset, há um recomeçar numa nova vida. A partir de agora, a partir desta Páscoa, aleluia, começará uma nova vida para vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Páscoa significa libertação no sentido espiritual do pecado. Amém? Assim como a Páscoa foi o fim da escravidão, do sofrimento e da miséria para os filhos de Israel, que sofreram, na verdade, horrores nas mãos do Egito, nas mãos de Faraó, que simboliza o mundo pecaminoso, simboliza o príncipe deste mundo, que é o diabo. Amém? Da mesma forma, quando nos voltamos para o Senhor, amém? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, temos também um novo começo. Por isso o apóstolo São Paulo podia dizer 2 aos Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e com as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Os pecados, as falhas, os fracassos do nosso passado, amém? Aleluia, passou. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Diz que o Senhor lança os nossos pecados para as profundezas do mar, para nunca mais se lembrar deles. Amém? Agora fazemos parte de uma nova família. Amém? Diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam. Jesus Cristo, o Messias, aleluia, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Temos uma nova genealogia, uma genealogia espiritual. Agora o nosso Deus também é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Temos uma nova aliança. Amém? Temos um libertador melhor e mais maravilhoso. Amém? Que nós podemos imaginar, o nosso Senhor Jesus Cristo que nos libertou. Louvado seja o nome do Senhor. E foi essa a grande missão de Jesus ao vir a esta terra. Ele veio com o propósito de dar a vida como cordeiro naquela cruz, lá em Jerusalém, naquele monte do Calvário, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Foi esse o nome, porá o nome Jesus. Amém? Salvador. Foi o que Gabriel disse para José, porque ele salvará o povo dos seus pecados. A grande missão de Jesus de vir a esta terra foi nos libertar, na verdade, da escravidão do pecado sobre a nossa vida. Os judeus bem argumentaram com Jesus, dizendo, quando ele disse que eles eram servos, eram escravos, e eles diziam, nós nunca servimos ninguém, etc. É verdade que no passado o fizeram, mas o Senhor diz que aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. E há tantas coisas que a pessoa, não sei se acontece convosco, mas chegar ao final do ano, aí o mês de dezembro, e fazer algumas proclamações para o novo ano, não é? Próximo ano, não isto, não aquilo, não aquilo outro. E quantas vezes há situações que muita gente está lutando, próximo ano não vou fazer isto, próximo ano eu vou vencer isto, vou vencer aquilo, e acaba exatamente por não conseguir, porque há situações que não são somente maus hábitos, são pecados, são vícios pecaminosos que estão amarrando e que você não consegue se libertar, mas Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e Ele veio para trazer liberdade, assim como trouxe a Israel a liberdade dos egípcios escravizadores, do faraó escravizador e humilhador. Amém? Aleluia! Deus usou no passado, lá no Egito, usou Moisés como intermediário desta maravilhosa libertação, podemos dizer assim, amém? Ali vemos que foi uma libertação essencialmente física. O povo foi liberto, na verdade, da escravidão física do Egito, amém? A nossa salvação, nós temos um libertador maravilhoso, porque há
correntes, há cadeias invisíveis, mas reais, que são cadeias espirituais. E Jesus nos salvou, essencialmente, do efeito, amém, do pecado sobre a nossa vida. Do efeito, na verdade, louvado seja o nome do Senhor, do efeito, na verdade, das forças diabólicas sobre a nossa vida. Agora somos do Senhor e maior é o que está em nós do que está no mundo. Amém? Começamos uma nova vida com a força de Deus, com a presença de Deus, com a direção de Deus, amém? Com o alimento de Deus para a nossa vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que é a palavra de Deus. A Bíblia é o pão do céu. A Bíblia para nós é, na verdade, o nosso alimento espiritual. Nós precisamos ser alimentados na alma, no espírito, porque o nosso interior precisa, tem sede de Deus, tem fome de Deus. Amém? Vamos ver mais alguns aspectos sobre o significado da Páscoa. Tá bem? Então, a Páscoa também significa salvação para a família. Podemos ver isso na primeira Páscoa, Êxodo 12, verso 3, amém? E aqui diz, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro para cada casa, para cada família. Há aqui uma promessa maravilhosa também de salvação para a família. Amém? Irmãos, a família não é uma ideia do homem. A família é uma ideia de Deus. Amém? E a salvação da família, sendo a família pai, mãe, filhos e por aí fora, não é? Uma ideia de Deus, não é o homem que inventou, mas foi Deus que disse, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, amém? Frutificar e por aí fora, amém? E o Senhor quer abençoar as famílias. O Senhor quer salvar a tua família. Não quer só salvar um elemento da tua família, mas o Senhor quer abençoar todas as famílias. Quando o Senhor chamou Abraão para sair lá da terra dos caldeus, de Ur dos caldeus, e para vir, na verdade, formar um novo povo. O Senhor disse que nele, em Abraão, seriam abençoadas. Amém? Na fé de Abraão, no Deus de Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. O Deus que abençoou Abraão seria o Deus que abençoaria todas as famílias da terra. E a maior bênção que Deus quer dar é a salvação eterna a todo o agregado familiar. Amém? Então, a salvação da família é uma ideia de Deus, amém? É uma ideia bíblica. Não só tu podes desfrutar da salvação, mas também através da fé e obediência, trazer também salvação, amém? À tua própria família. No tempo de Jesus, lembramos que Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. E quando falamos aqui em casa, não falamos só na vida pessoal de Zaqueu, mas na família, ser um abençoador para a sua família. Amém? Lá na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo percebia isso muito bem, tal qual como Silas. E quando aquele episódio no cárcere, na prisão de Filipos, na verdade é que houve aquele terremoto e todo aquele livramento que o Senhor trouxe também, o homem queria se matar e o chefe da prisão, o carcereiro mora e ele disse: não te faças tal, estamos aqui todos. Como é que ninguém fugiu? Se as portas se abriram, se as paredes caíram, como é que ninguém... Só pode ser um milagre. Senhores, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo disse para o carcereiro, aquele homem, chefe da prisão: olha, crê no Senhor Jesus Cristo. E agora veja só, e serás salvo tu e a tua casa. Tu e a tua família. Sabe, ele creu, aquele homem creu em Jesus e deu os passos seguintes. Quais foram os passos seguintes?
levar a palavra de Deus à sua família. Como é que poderão crer, diz o apóstolo Paulo, se não ouvir, não é? Então ele ainda não sabia muito bem explicar a palavra de Deus, então levou Paulo e Silas à sua casa e Paulo transmitiu a palavra de Deus à sua família e houve um milagre. Aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e naquela mesma noite, foi tão imediato, né? E naquela mesma noite e logo foi batizado ele e todos os seus, toda a sua família foram batizados. E ficaram alegres, ficaram felizes. Quem tem Jesus tem alegria, quem tem Jesus tem paz, quem tem Jesus tem segurança. Oh, Ele é o príncipe da paz, Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu não nos deixar, Ele prometeu não nos desamparar. Então, Pedro, Senhor, te posso usar também a ti para conduzir os teus familiares, os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, amém? Os teus pais, né? Os teus parentes, à fé salvadora que há em Jesus Cristo. Ó Salvador, a conhecerem Jesus Cristo, nossa Páscoa. Afinal, Páscoa não tem nada a ver com gastronomia, ainda que tenha algum significado gastronómico, já vamos ver mais à frente, amém? Mas, essencialmente, Páscoa é libertação, Páscoa é proteção, Páscoa é vencer a morte, amém? Vencer a morte, amém? A vida que vence a morte. E só podemos vencer a morte com o autor da vida em nossos corações. Amém? Então, lembrem-se de uma coisa. Gênesis capítulo 12, depois leem com mais detalhe, por favor. Um cordeiro para cada casa. Amém? Lembram-se o que é que significa o cordeiro? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simbolicamente estava apontando profeticamente estava apontando para Jesus, que havia de morrer. O Senhor Jesus tem que estar na nossa casa. Jesus tem que ter o primeiro lugar na nossa família. Amém? Então lembrem-se, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Pascal, perdão. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Verso 6, Êxodo 12. E guardareis até o 14º dia deste mês e todo o ajuntamento, ou seja, toda a congregação, todo o povo da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Lembram-se? Jesus morreu exatamente 3 horas da tarde. Amém? Ele foi sacrificado à tarde. O cordeiro, ele tinha que ser perfeito. Não podia ter defeito, não podia ter mancha. Amém? Então, havia um período de cerca de uma semana em que o cordeiro era trazido para casa, para junto da casa, e era examinado minuciosamente durante esse tempo, para ver se não havia algum defeito, alguma doença, na verdade, que o tornaria impuro, o tornaria, na verdade, não um cordeiro aceitável para o sacrifício. Amém? Então, o cordeiro, ele era, Pascal, ele era separado do resto do rebanho, no 10º dia de Abib, ou seja, mais ou menos abril, e eles tinham que examinar o cordeiro minuciosamente antes de o matarem, no 14º dia de Abib. O cordeiro tinha que ser imaculado, como já falamos, amém? E é interessante que nós olhamos agora para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Encontramos aqui alguns aspectos deste que é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus entrou na chamada Domingo de Ramos. Jesus entrou em Jerusalém, chamada também a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E naqueles dias que se seguiram, foi um tempo em que Jesus ele teve todo o tempo a ser examinado. Exatamente nesse mesmo dia, era o dia de trazer os cordeiros também
para as casas de Israel, dos judeus, dos israelitas, para serem também examinados. Amém? Então, olhando para Jesus, que era o Cordeiro, e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Havia uma coisa que tinha que ser, que era muito importante, é que tinha que haver uma declaração pública, podemos dizer assim, do examinador sobre o Cordeiro. Ele tinha que ser declarado próprio para o sacrifício, ou seja, sem mancha, ou seja, imaculado. Amém? E verdadeiramente ele é. Amém? Aliás, mais à frente, o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 26, diz que convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os seus. E ele é. Ele foi ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Ele se entregou a si mesmo, voluntariamente, por cada um de nós. Amém? Então, olhando para Jesus como Cordeiro de Deus, ele foi examinado por várias instâncias. Primeiramente, ele foi examinado pelos líderes religiosos. No 10º dia da Abib, apresentou-se para essa inspeção, podemos dizer assim, entrando em Jerusalém, no chamado Domingo de Ramos. Mateus 22, 15 a 46, dá-nos alguns pormenores também sobre esta entrada do Cordeiro, podemos dizer assim, para o exame. Então vemos Jesus que ele foi examinado pelas classes, podemos dizer assim, religiosas. Logo, primeiramente, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos doutores da lei e também aquela classe, podemos dizer assim, os herodianos, também que não eram bem religiosos, mas eram próximos do palácio do rei Herodes. Né? É interessante que os fariseus, juntamente, inclusive com os herodianos, podemos dizer assim, eles coligaram-se para tentar apanhar Jesus em alguma falta. Né? Primeiramente, em relação à questão dos impostos. No capítulo 22 de Mateus, verso 15, eles perguntaram, então é lícito pagar imposto a uma potência ocupante, ainda por cima, Roma? E Jesus disse, olha, de quem é essa moeda? Quem é a cara dessa moeda? É de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Empanharam-no em falso? De maneira nenhuma. Jesus, ele próprio, pagou os impostos. Disse para Pedro, olha Pedro, lança o anzol e vais encontrar aí na boca do peixe, que vais apanhar aí 2 moedas, paga o teu imposto e paga o meu também. Amém? E assim o fez. Jesus, ele tinha as suas contribuições, podemos dizer assim, o seu IRS em dia. Amém? Então, os saduceus, que eram religiosos, mas que não acreditavam na ressurreição dos mortos, amém? Não acreditavam nessa doutrina da ressurreição, procuraram vir testar Jesus também sobre uma doutrina, né? No aspecto doutrinário, no capítulo 22, verso 30. Então, na ressurreição, como é que vai ser, né? Aquela mulher que já tinha tido casado com os irmãos e todos faleceram, acabou por ficar... Com quem é que ela vai morar no céu, né? E Jesus respondeu, na ressurreição, nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos no céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais à frente também, sobre a ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição, Jesus, ele próprio, no verso 32, diz, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Amém? E os fariseus, ouvindo o que Jesus estava a fazer, né? Que ele fizer, na verdade, este confronto e sem completamente deixou os saduceus a ver navios, ficaram mesmo estupefatos, sem resposta, impávidos e serenos, né? E eles ficaram sem palavra, né? Eles procuraram conspirar, ver o que é que se passava, fazer, na verdade, examinar Jesus noutros aspectos também, lá dos preceitos religiosos judaicos, né? Então, um fariseu, doutor da lei, no verso 34, ele procurou Jesus e ver qual era o maior dos mandamentos. Né? Qual era o maior dos mandamentos? Né? E então, em seguida, perguntou-lhe quem era o pai
de Cristo, né? Quero o Pai de Jesus. Então ele disse, olha, se Davi depois chamou o Senhor como é seu filho, né? Ninguém podia responder uma palavra, nem desde aquele dia usou mais alguém interrogá-lo. É verdade. É que eles ficaram completamente sem argumentos para fazer mais perguntas, porque Jesus tinha, né, as respostas para todas as indagações que eles tinham, todas as questões. E a conclusão é exatamente esta. Ninguém podia responder, como diz no verso 46, uma palavra, porque todos Jesus desarmava-os completamente. Amém? Graças a Deus. Jesus também foi declarado como que sem qualquer apanhado defeito, podemos dizer assim. Porque os líderes religiosos, como é que eles o traíram? Como é que eles o apanharam? Com falsos testemunhos, foi ou não foi? Porque ele diz aqui claramente, ninguém podia responder-lhe uma palavra. Jesus tinha os argumentos todos. Amém? A apologética funcionou 100%. Amém? Também ele foi examinado pelas autoridades civis. No capítulo 18 de João, verso 12, diz: então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o maniataram. E no verso 28, depois levaram Jesus para Caifás, da casa de Caifás para uma audiência. O Caifás, que era o sacerdote, sumo sacerdote, né? E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então, de alguma forma, estes líderes religiosos não queriam muito entrar, na verdade, na questão do julgamento de Jesus. E eles, porque eles sabiam uma coisa. Sabiam, o facto de eles se contaminarem significava que eles estavam, na verdade, trazendo ali uma maldade. Estavam trazendo um perjúrio sobre a verdade. E a verdade é que Jesus é completamente inocente. Jesus é completamente santo. Jesus é completamente puro. Jesus é completamente o Filho de Deus, o Messias. Amém? O Messias, o ungido de Deus. Aleluia! Então, o que é que estava acontecendo ali? Amém? Eles não podiam exatamente encontrar algo para incriminar Jesus de qualquer defeito. Verdadeiramente estava ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Caifás queria evidências para apresentar a Pilatos, governador romano, representante da potência mundial, amém? Para que ele pudesse condenar Jesus, mas Pilatos examinou todas as provas, não é? E ele só podia fazer uma declaração: não vês neste homem, né, crime algum. Eles argumentam, né? Capítulo 18, verso 19. Olha, mas se ele não fosse malfeitor, nós não te entregávamos. Nós somos líderes religiosos, nós somos. Mas ele, não acho nele crime algum. 18, 38. Não encontro. Ele foi examinado, ele é o Cordeiro de Deus. E depois lembramos a história toda. É que é colocado Jesus e Barrabás, apresentado diante do povo, para o povo escolher um, né, e soltar o outro. E o povo escolheu Barrabás e condenou Jesus à morte. Crucifica-no. Crucifica-no. Bem, a verdade é que ele já tinha entregue. Ele veio a este mundo para entregar a sua vida como sacrifício puro, verdadeiro e aceitável. Ele foi à cruz e se entregou por cada um de nós. Pilatos não declarou que Jesus, como cordeiro, estava preparado para o sacrifício uma única vez, mas ele declarou 3 vezes: não vês neste homem crime algum. João 18, 38, podemos ver no capítulo 19 de João, verso 4 e também o verso 6.
Nem o próprio Pilatos ele compreendeu a importância da declaração que ele proferiu. Ele estava declarando que ali estava o Cordeiro aceitável para o sacrifício que tira o pecado de todos nós no mundo. Amém? Pilatos sabia muito pouco sobre o decreto divino que tinha acontecido 14 séculos antes, lá no Egito. Êxodo 12, verso 5. Cordeiro ou cabrito, disse o Senhor, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 21, porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego ou tiver qualquer defeito, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Então, no seu decreto final, Pilatos, ele proclama estas palavras que são absolutamente práticas. Tomai vós, crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Amém? Sem perceber, realmente, Pilatos declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus, que estava em condições de morrer como Cordeiro Pascal de Deus pela humanidade pecaminosa. Sim, após 4 dias de um minucioso exame, Jesus passou. Jesus foi crucificado. O verdadeiro significado da Páscoa havia sido alcançado. Na mesma hora em que os cordeiros pascais estavam sendo, ainda naquele tempo, sendo sacrificados, só deixou de haver sacrifício a partir do ano 70, depois da destruição do templo em Jerusalém. Naquela mesma hora, amém, em que Jesus estava no Gólgota, que estava no Calvário, 3 horas da tarde, amém? Oh, naquela mesma hora, aleluia, o sacrifício, o sangue dele estava sendo derramado no altar do templo. Eles levaram Jesus e o crucificaram. Aquele sacrifício, pouco valor já tinha. Era algo ritualista a cada ano. Mas o sacrifício de Jesus, aleluia, feito uma única vez, tem poder para remover o pecado de cada um que nele crê. Amém? Ele morreu pelo pecado de todos, pelo pecado do mundo. Mas agora cabe a cada um de nós tomar posse pessoal desse sacrifício. Por isso, você precisa crer que Jesus pagou pelos seus pecados. Jesus pagou pelos teus pecados. Amém? Não temos nós agora que fazer sacrifícios, penitências, porque Jesus cumpriu um único sacrifício válido. Ele entregou a sua vida por cada um de nós. Basta agora nós entregarmos a nossa vida a Deus, reconhecendo que somos pecadores, precisamos de um Salvador e que Ele pagou pelos nossos pecados. O apóstolo São João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Diz ainda o apóstolo João, se o vosso coração vos condena, maior é Deus, aleluia, maior é Deus que os vossos corações. Oh, não te condenes a ti próprio. É verdade, deves reconhecer o teu pecado, deves pedir perdão a Deus. E não há pecado que o Senhor não possa perdoar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito naquele sacrifício, naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não se perca eternamente, não sofra o dano eterno, mas tenha a vida eterna. Páscoa é vida, Páscoa, aleluia, é vencer a morte. Páscoa, na verdade, é proteção de Deus. Páscoa é perdão. Páscoa é uma nova vida que Deus tem para cada um de nós. Amém? Páscoa é o poder de Deus para a nossa vida. O Senhor disse, vendeu sangue, passarei por cima de vós. Diz no verso 13 de Êxodo 12, e não haverá entre vós praga de mortandade. Estão vendo? Jesus derramou o seu sangue para que a morte passe por cima e para que Deus nos proteja. Amém? Fomos resgatados com o precioso sangue
de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, como diz o apóstolo São Pedro na sua epístola, no capítulo 1, verso 19. Amém? O sangue lá no Egito foi aplicado nas ombreiras e na verga da porta. Amém? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, precisamos também de aplicar o sangue de Jesus à nossa vida. Amém? Aplicar o sangue de Jesus à nossa família, ou seja, pô-lo espiritualmente. Ninguém agora vai ter necessidade de sacrifício de animais, nem qualquer ritual de aspergir sangue. Não temos necessidade, nem água benta, nem sangue, nem nada disso. É pela fé, crer que o sangue de Jesus tem poder. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Jesus foi crucificado. O sangue nos umbrais representa claramente Jesus Cristo que foi crucificado. Amém? À porta da casa daqueles crentes, podemos dizer assim, amém? Que creu, obedeceu, a morte passou, amém? E não causou dano, amém? Quem não creu, quem não aplicou o sangue, sofreu o dano. Viu o seu filho primogênito padecer. Mas o Senhor promete proteção. O Senhor promete vida eterna. Nesta noite, eu desafio-te a reconhecer Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, e experimentar Jesus Cristo como teu Cordeiro Pascal. Amém? Cada um de nós precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Não devemos omitir a mensagem da Páscoa. Precisamos olhar para o Cordeiro de Deus, este Cordeiro sacrificial. Precisamos convidá-lo a se colocar sobre nós, do Senhor, e desta maneira tornar-se a cobertura, a proteção. Amém? Porque o nosso bom Pai irá nos proteger, porque Ele disse não nos deixaria, nem nos deixaria. Amém? Ficamos então protegidos quando nós convidamos Jesus a entrar na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Agora a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas são guiados pelo Espírito. Passamos a ser guiados por Deus. Não há mais medo, amém, da morte. Não há mais medo, muito menos, de qualquer feitiçaria, de qualquer situação de bruxaria, nada disso. Porque o sangue de Jesus Cristo nos protege. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Deus te ama e porque Deus te ama, Ele entregou Jesus. O Pai entregou o seu próprio Filho, o seu bem mais precioso. Deu a vida por ti naquela cruz. Não foi fácil para Ele. Ele pediu, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Como homem, ninguém gosta de sofrer. Jesus não era masoquista. Como homem, Ele sofreu verdadeiramente. Mas por amor a cada um de nós, Ele disse, faça-se a tua vontade. Ele deixou-se prender. Ele deixou-se crucificar. Ele entregou a sua vida. E no final, Ele disse, está consumado. Cumpri a minha missão. Lembra-se qual era? Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Foi por causa de cada um de nós que estávamos perdidos que Jesus entregou a sua vida como um sacrifício puro e aceitável por Deus. E porque Ele foi até o fim, nós hoje podemos ter o perdão dos nossos pecados. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Agradece-lhe pelo seu sacrifício na cruz do Calvário por ti. Pede-lhe perdão pelos teus pecados. E a partir de hoje, vive uma nova vida. Dirigida pelo Espírito Santo de Deus.
debaixo da sua proteção. Se não tens uma Bíblia, adquire uma Bíblia. Precisas de aconselhamento espiritual, nós estamos aqui. Manda uma mensagem privada para nós e nós queremos orar contigo e ajudar-te nesta nova fase da tua vida. Que Deus ricamente te abençoe.
Sem dúvida que este é um tempo muito significativo, a Páscoa cristã, indo buscando também a Páscoa judaica, toda a sua simbologia, o cumprimento profético na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra na cruz do Calvário por nós, a libertação que Jesus conquistou para nós, a paz, a alegria, a vida, a leveza de sermos perdoados pelo Senhor, de sermos livres. Louvamos ao Senhor. Domingo, este próximo domingo será domingo de Ramos, estaremos aqui na igreja 10 da manhã, bem-vindos. Depois na Páscoa também iremos celebrar às 10 da manhã. Aqui em Trajoso, um único culto. Bem-vindos, até lá, que Deus ricamente abençoe. Vamos manter também as nossas transmissões aqui através da internet. Que Deus ricamente abençoe.